Paz, Senhor, igreja. Amém. Irmãos, pode se sentar por minutos. Nós iremos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que está nesse lugar. Nós podemos sentir a presença do Senhor, amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez na tua presença, nos colocamos diante de ti, pedindo que a unção do teu Espírito, Verdade, Jesus. teu Espírito Santo venha sobre nós, falar ao nosso coração através da tua palavra. Nós precisamos ouvir tão somente a tua palavra, porque ela é vida, ela é alimento, ela é a nossa única solução para vivermos nesses dias, nesta terra, neste mundo tão conturbado que temos vivido. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado que o Senhor nos trouxe. Nós sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe. Se dependêssemos de nós mesmos, certamente não estaríamos aqui. Mas o teu Espírito nos conduziu. O teu Espírito, ó Deus, nos fez vir. O teu Espírito, Senhor, nos impulsionou, nos fortaleceu, nos capacitou a estar aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agora queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Abre o entendimento de cada um deles para receber a revelação, a iluminação da tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. 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 Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Havia nos Estados Unidos um homem, na verdade era um banqueiro, e ele era uma pessoa milionária, e uma de suas paixões era colecionar obras de arte. E ele observou que ele tinha na parede da sua casa que faltava uma que ele gostaria de ter. E ele então chama seus empregados e ele diz: olha, eu quero que vocês encontrem esta obra de arte, vão e a comprem. Como ele tinha muito dinheiro, ele não se importava com o preço da obra. E aqueles homens então saíram e foram por diversas partes do mundo, e depois de um tempo voltaram e disseram: olha, nós não encontramos, não a verdadeira, há muitas falsas aí, mas aquilo que o Senhor quer nós não encontramos. E ele, inconformado com aquilo, disse: olha, não, eu quero que vocês continuem procurando. E eles saíram de novo e voltaram de novo com a mesma colocação. E nesse meio tempo, um dos seus empregados desce então no porão da sua casa, fazendo aquela limpeza geral, e de repente ele encontra ali na sua própria casa a obra de arte que aquele então banqueiro tinha mandado procurar por todo mundo. E o que eu gostaria nessa manhã de falar com os irmãos é a respeito do tema vendo o espiritual. Porque na realidade, nós, assim como esse banqueiro que tinha essa obra de arte na sua casa, nós também temos à nossa disposição, e nós vamos ver isso hoje, e a Bíblia diz, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O problema da maioria de nós é que nós não conseguimos enxergar essas coisas. Assim como aquele banqueiro tinha aquela obra de arte na sua casa, nós também temos à nossa disposição toda a sorte de bênção, mas por não enxergarmos isso, andamos muitas vezes correndo atrás da bênção, correndo atrás das coisas que são importantes para nós, são necessárias para nós, mas a palavra de Deus, ela diz que nós já temos tudo isso
que nós não temos. E eu quero que nessa manhã você entenda isso, porque se você não compreender isso, assim como a grande maioria das pessoas, elas vão continuar vivendo no nível humano. E eu quero mostrar para você nessa manhã que nós precisamos ir além do natural, ir além do natural, ir além do físico. E eu gostaria então de fazer aqui, dar um exemplo bem prático para os irmãos. Eu quero chamar aqui Torador para me ajudar. Vem cá, Torador. Eu quero que você coloque aqui, coloque isso aqui, os olhos, isso, no sentido do coberto, tem uma coisa de cabeça menor, mas quem cabe, né? Não, assim, do outro jeito. Olha para mim aqui, vira para frente. Qual é a frente, né? Pois é, vira para cá. Isso, assim para cá, ó. Aqui, assim, aí, isso. E agora, meu irmão, eu tenho aqui toda a sorte de crença. E na verdade, meu irmão, eu tenho tablet. Se você pegar, ele é seu. Tá certo? E eu vou deixar ele bem aqui. Pode pegar. Isso, pode pegar. Isso aí. Vem pegar. Você tem um segundo agora. Para bater aí, cuidado. Olha. Cuidado. Não tem como eu não estou vendo. Pois é. Acabou o tempo. Por que você não pegou para agora? Pode tirar. Obrigado. Assim é no mundo espiritual. Nós não temos, ou melhor, nós não conseguimos ter, porque nós não conseguimos ver. Nós precisamos, na verdade, de colocar os nossos óculos espirituais para poder enxergar as coisas espirituais. E Paulo, trazendo essa revelação em Éfeso, na igreja dos Efésios, ele então nos ensina como é que nós e o que é que nós precisamos ter. Eu gostaria de compartilhar com você a partir de agora Efésios capítulo número 8, número 1, dos versos de número 18 a 23. Amém? Diz assim: Paulo está orando a favor da igreja que está em Éfeso. E ele diz assim, a partir do versículo de número 18: E havendo iluminado os olhos do coração, para que saibas qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da esperança dos santos. Eu quero parar aqui por um minuto. Paulo está orando para que os olhos espirituais do cristão dele sejam iluminados. Ele pede a Deus que Deus ilumine os olhos daqueles homens e aquelas mulheres que estão em Éfeso, aqueles cristãos que estão em Éfeso, para que os olhos deles sejam iluminados, para que eles possam ver, para que eles possam enxergar aquilo que Deus tem preparado para eles. E nessa manhã eu quero também levar você, e eu oro nessa manhã também com Paulo, que ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Muitos cristãos também precisam ter seus olhos abertos, pois não conseguem enxergar. Não veem com os olhos espirituais, mas sim com os olhos naturais. E essa é a grande
situação que nós nos encontramos. Nós não estamos acostumados a olhar com os olhos espirituais ou com os óculos espirituais. Nós estamos acostumados a olhar com os olhos naturais, porque é nesse nível que nós vivemos. Então nós não enxergamos, muitas vezes não enxergamos aquilo que Deus tem para nós. Se estivermos, não vemos na verdade o que estamos acostumados. E se estiverem vivendo fora do padrão de Deus, que Deus deseja, essa pessoa terá restrições em sua visão espiritual. Uma coisa que nós não estamos acostumados a olhar com esses olhos, é outra coisa que não estamos muitas vezes de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. E quando nós não estamos de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos, a nossa visão espiritual ela é restrita, ela é de certa maneira fechada, não conseguimos ver. Davi no Salmo 119, versículo 8, ele ora para que Deus abra os seus olhos, para que ele compreenda, para que ele entenda. E nós também nesses dias precisamos demais de que Deus abra os nossos olhos espirituais, nos dê óculos espirituais para podermos ver o mundo espiritual, para que nós possamos entender de uma vez por todas que as coisas que nós precisamos estão já. A Bíblia diz: Ele já colocou, Ele já estabeleceu, Ele já colocou ali, assim como eu coloquei aquele tábua que se ele pegasse, ele ia perder o tábua. É assim que eu coloquei aqui, ele não achou, ele não viu. Mas se ele tivesse visto, ele teria pego o tábua. Deus também deseja que nós abramos os nossos olhos. Para quê? Versículo número 19 e 20 diz assim, queridos: o qual a imensurável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a energia de sua poderosa força, a qual ele exercitou o poder a Cristo, ao levantá-lo dos mortos e sentá-lo à sua destra nos lugares celestiais. Aqui está a segunda coisa que Paulo ora, para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele povo de Éfeso, mas também que eles pudessem experimentar a grandeza do seu poder. Paulo está orando para que Deus permita, Deus abra os olhos espirituais daquele povo de Éfeso, para que eles possam experimentar a grandeza do seu poder. E nós também nesses dias precisamos e necessitamos experimentar a grandeza do seu poder. E que poder? Que poder? Esse poder não é outro poder, a não ser o poder que ele diz aqui, o poder da ressurreição, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o poder da ascensão, que o leva, que toma Jesus e leva ao céu, e o poder do domínio, que está hoje nas mãos do Senhor Jesus. Paulo ora para que eles consigam ver isso, consigam entender isso, consigam entender que eles necessitam disso, que não é outro senão o poder da manifestação do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o poder que fez com que Jesus ressuscitasse, o poder que o leva aos céus e o poder que dá domínio sobre todas as coisas é o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. Amém? E para que possamos experimentar, precisamos saber o local que ele se encontra. Para que você possamos experimentar esse poder, nós precisamos saber aonde está. E a palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo, a partir do verso 3, ele mostra aonde fica esse local. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos bendisse nos lugares celestiais, com toda a bênção espiritual em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha diante dele em amor, quando
mesmo por meio de Jesus Cristo, segundo a complacência da sua vontade. Aonde estão todas as bênçãos que Deus já nos predestinou, já nos deixou à disposição? Elas estão nos lugares celestiais. Todavia, se Jesus não for o Senhor da nossa vida, nós não vamos conseguir chegar até esse local. Todas as bênçãos estão nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais está o poder da ressurreição, o poder da ascensão e do domínio. E quando estão juntas, temos mudanças, irmãos. A ressurreição mudou o estado da morte de Jesus. A ascensão fez com que ele mudasse no tempo e no espaço, levou para o céu. E o domínio mudou a situação de quem governa. Isso significa que nada na terra tem a última palavra sobre a sua e a minha vida, sobre a sua circunstância e a minha circunstância, sobre a sua situação física, financeira, relacional, espiritual e a minha situação. No momento em que você coloca os óculos espirituais e começa a ver tudo que você precisa estar nas regiões celestiais, mas você e eu precisamos as ver. E se nós não vermos, nós não veremos. Deixe que o poder da ressurreição, da ascensão e do domínio mudem as situações da nossa vida. Eu e você precisamos compreender isso. Quando eu enxergo essas coisas, quando eu entendo isso, quando eu entendo que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo, que o levou aos céus, que trouxe o domínio para Jesus, todo o domínio para Jesus, quando eu entendo que esse poder é o poder do Espírito e que eu começo a enxergar isso também pode se tornar parte de mim. Eu vou mostrar para os irmãos essas coisas. Se você não colocar seus óculos espirituais, ficará vendo com os olhos naturais e estará preso à dimensão terrestre e às implicações que ela traz. Enquanto nós não vemos com os olhos espirituais, ficaremos presos à dimensão natural e, por consequência, nós sofreremos as consequências dessa situação terrestre. Essas coisas, enquanto eu não ver de outro jeito, essas coisas vão afetar a minha vida. Quando eu começo a ver de forma diferente, quando eu começo a ver com os olhos espirituais, com os óculos espirituais, quando eu começo a enxergar tudo aquilo que Jesus já proporcionou, aí sim eu começo então a viver aquilo que Deus tem planejado para mim. Deus tem uma filosofia e uma história. Nos versículos 10 e 22 do capítulo 1, diz assim, versículo 10 do capítulo 1: até a culminação de uma dispensação dos tempos assinalados, para voltar a unir todas as coisas em Cristo, e as que estão nos céus, e as que estão na terra nele. Versículo 22 diz assim, versículo 22 diz assim: e submeteu todas as coisas debaixo de seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Jesus é o âmago da história e da filosofia de Deus. Se Jesus não for o Senhor, como eu disse há pouco, se Ele não for o Senhor da nossa vida, você não terá a atenção de Deus. Esse é um ponto muito importante. Se Jesus não for o nosso Senhor, nós não vamos ter a atenção de Deus, porque tudo que Deus faz converge em Jesus Cristo. Tudo que Deus faz é por meio de Jesus Cristo. Tudo que Deus ouve é por meio de Jesus Cristo. Se eu não seguir
cristão normal ter um Deus sobrenatural. Nós não podemos ser cristãos normais, achar que podemos ter um Deus sobrenatural. Nós precisamos entender que nós não somos naturais, nós somos seres sobrenaturais em Cristo Jesus, amém? Quando nós recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida, Ele fez com que nos tornássemos novas criaturas nele. E a partir desse momento, eu não sou mais. Você pode, obviamente, vamos ver aqui também, você pode estar sim vivendo nesse corpo, você pode estar vivendo nessa terra, mas nós não somos mais pessoas naturais, amém? Nós somos pessoas sobrenaturais, sobrenaturais. Tudo está sujeito. Versículos de número 22 e 23 diz assim, e submeteu todas as coisas, veja, todas as coisas debaixo dos seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja. Deus tomou todas as coisas, pegou Jesus Cristo e colocou como cabeça, sujeitou todas as coisas a Cristo. Não diz algumas coisas, irmãos, com todas as coisas. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existirá, tudo aquilo que existiu, está sujeito, está debaixo do senhorio, da autoridade de Cristo, amém? E por consequência, preste muita atenção no verso, que eu quero que você entenda isso. O Pai deu Cristo como cabeça da igreja. Todavia, se você ler o versículo, eu quero ler de novo. Diz assim, versículo 22, e submeteu todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo de Cristo, e deu por cabeça, ele é o cabeça, sobre todas as coisas, a igreja. Jesus é a cabeça da igreja, amém? Nós somos o seu corpo, e por extensão dele próprio, nós somos a extensão de Cristo. Ele se manifesta na terra através da sua igreja, amém? Ele se manifesta, e então ele sendo cabeça, estando todas as coisas sujeitas a ele, preste bem atenção nisso, estando todas as coisas sujeitas a Cristo, e nós sendo a extensão do seu corpo, todas as coisas também estão sujeitas à igreja, amém? Só que nós não entendemos isso. Nós muitas vezes, devido a olharmos do natural, vemos só o natural, não conseguimos assimilar, não conseguimos entender que a igreja, ela tem debaixo dos seus pés, assim como Cristo sendo cabeça, e a igreja é seu corpo, tudo está debaixo dos pés, tudo tem que se submeter, amém? A Jesus Cristo, e por consequência, por extensão, a sua igreja, que somos nós. Entende-se então que a igreja, na igreja e pela igreja, a plenitude de Cristo será completada em todas as coisas e em todos nós, amém? A Bíblia diz assim que ele deixou aqui, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida dos principados, potestades e dominadores. Deus estabelece, por meio de Cristo, através da igreja, a submissão de todas as coisas. Todas as coisas. Como eu disse há alguns dias atrás, quando nós entendemos isso, igreja significa eclésia. Eclésia é um grupo de pessoas chamadas para fora. Eles tinham um lugar em Roma, que era o centro da cidade, que era como se fosse cadeiras, era tipo uma arena assim pequena, onde as pessoas da cidade, aquelas pessoas que tinham um nível maior, elas vinham e se reuniam ali e definiam o futuro, os problemas da cidade. Eclésia, do ponto de vista de Deus, são um grupo de pessoas, nós, chamados para fora, que temos que definir o futuro da humanidade, amém? É conosco a coisa. Só que nós não entendemos isso, porque não conseguimos ver, não conseguimos entender, não conseguimos perceber que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, e Ele o deu à igreja como extensão, como corpo, Ele cabeça, nós seu corpo, e então através da igreja,
deveriam ser estabelecidas. Assim como a própria palavra da história diz que aquele grupo de pessoas ia reunir-se ali e definir o futuro da cidade, o futuro das pessoas. Nós também, como igreja, fomos chamados para fora para definir o futuro das nossas vidas, das vidas das pessoas, da vida da nossa nação e da vida do planeta Terra como igreja. Amém? Amém? Amém. Preste muita atenção. Agora existe um problema, irmãos. Qual é o problema diante disso tudo? E acho que é esse o problema que nós temos. Porque quando paramos para pensar nisso, nós olhamos e vemos Cristo está nos céus. A Bíblia diz que Ele está nos céus, assentado à direita do Pai. E nós estamos aqui na terra. Nós estamos aqui. E muitas vezes, devido a nós entendermos, nós aqui enfrentando o problema, Cristo já está no céu. Mas na verdade, o capítulo 2, no versículo de número 4 a 8, nos dá a solução e a resposta a esse nosso problema. Diz assim, o versículo 6, eu vou ler todo o versículo, todos os versículos, mas eu vou enfatizar o versículo 6. Porém Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, por graça, haveis sido salvos, e juntamente com Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a imensurável riqueza da sua graça em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A solução de Deus está aqui. Essa nossa situação de estarmos aqui na terra, ela é verdadeira sim. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nos céus. Amém? Nós podemos estar aqui fisicamente, nós podemos estar aqui no natural, mas a Bíblia diz que nós também estamos, ela diz que estaremos assentados. Um dia estaremos assentados. Você está assentado. É tempo presente e nós temos que entender isso. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A ideia é de um presidente, e essa é a ideia. O presidente da República tem o seu gabinete, tem a sua mesa, aonde ele faz os seus despachos e as suas documentações. Mas ele tem também pessoas que ele chama para os ajudar, ou o ajudar, que são os seus ministros. Esses estão encarregados de pegar aquilo que o presidente coloca diante deles, e esses estão encarregados de executar essas coisas. Estão encarregados de executar aquilo que foi falado, aquilo que foi determinado pelo presidente. Assim também na nossa vida. Você e eu fomos chamados como ministros para que aquilo que foi estabelecido venha a ser realizado. Amém? Deus nos escolhe como seus ministros para que aquilo tudo que Ele estabelece seja realizado nesta terra. Amém? Então nós temos que ter a consciência disso. Em outras palavras, Deus já estabeleceu todas as coisas e nos tem chamado para executarmos e fazermos executar os seus planos. Quero repetir, você e eu fomos chamados como seus ministros para executar os planos, projetos que Ele já estabeleceu. Amém? E eu quero concluir levando você lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 20, do versículo 19. Micaias, um profeta levantado por Deus para falar ao rei sobre coisas que Deus havia já pré-estabelecido. Eu quero ler com você para que você entenda isso. Diz assim:
Deus está falando. E ele disse, Micaia está falando aí, por isso ouvi a palavra do Senhor. E ele continua, Micaia está falando, vi o Senhor sentado em seu trono, preste muita atenção, e o exército dos céus ao redor dele, todos, imagine todos os anjos ao redor dele, à sua direita e à sua esquerda. Preste muita atenção. Esta reunião está acontecendo nos céus. Deus está no seu trono, os anjos à direita, anjos à esquerda, todos estão lá. E quero que perceba agora o versículo. Diz assim: e dizia o Senhor: quem induzirá a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? E agora veja a participação dos anjos. Preste muita atenção nisso, que isso é muito interessante. E um dizia uma coisa, um anjo falava uma coisa, e o outro dizia outra, e o outro anjo falava outra coisa. Deus não pediu a opinião dos anjos, seres perfeitos. Ele não disse o que vocês acham. Ele disse quem vai induzir a Acabe, quem vai? Se Deus não ouviu nem os anjos, que são seres literalmente perfeitos, você acha que ele vai nos ouvir dando conselhos para ele? Obviamente que não. Mas olha só, continuando, e se apresentou o Espírito perante o Senhor e disse: eu o induzirei. E lhe disse o Senhor: de que modo? E respondeu: sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: certamente induzirás e prevalecerás. Vai e faz isso. E agora eis que Yahvé tem posto um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, pois Yahvé tem decretado o mal contra ti. Deus já tem estabelecido que aquele rei ia cair. Deus estabeleceu aquilo. Preste muita atenção nisso. Deus não estava pedindo conselhos, ele estava perguntando quem iria executar o que estava estabelecido. E hoje também Deus não está pedindo conselhos a nós. A pergunta é outra. A pergunta é essa: quem será o voluntário? Quem de nós seremos voluntários para ver e realizar aquilo que está no sobrenatural? Quem de nós somos voluntários para fazer aquilo que Deus já estabeleceu que nós deveríamos fazer ou que alguém deverá fazer? Deus não está buscando conselheiros, irmãos. Deus está buscando pessoas que estejam voluntariamente querendo manifestar o poder de Deus na terra. Amém? E que isso possa ficar no nosso coração, que isso possa abrir a nossa mente uma vez por todas, que nós não podemos mais viver uma ótica humana, terrestre, mas temos que começar a abrir, colocar óculos espirituais para ver o mundo espiritual, para ver o mundo celestial, para ver aquilo que Deus tem para nós, porque, como eu disse no começo, você não está limitado nessa terra. A sua situação não é definida aqui embaixo, a sua situação é definida lá em cima. Amém? A sua situação é definida nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós precisamos olhar com esses olhos espirituais, com esses óculos espirituais, para que nós possamos ver, e para que nós possamos ter, para que nós possamos pegar. Se não for assim, nós estaremos vivendo, como eu disse, quero encerrar com isso, vivendo as situações e as consequências de vivermos no mundo natural. Ninguém está dizendo aqui que nós vamos sair dessa terra e ir para o céu. Não aconteceu isso ainda. Você ainda não está morto para poder ver coisas espirituais. Nós não podemos, e nem devemos, e nem é necessário nós morrermos para que isso aconteça. Paulo, quando ora a igreja, a favor da igreja de Éfeso, crentes, ele está dizendo: abre os olhos deles, Deus. E eu oro nessa manhã: abre os olhos deles, Deus. Abre os teus olhos.
possamos ver o que existe no espiritual, o que existe no celestial, e para que possamos pegar aquilo que já foi estabelecido para nós. Amém? Amém. Que nessa manhã nós possamos entender isso, que nessa manhã nós realmente tenhamos essa consciência, em nome de Jesus. Amém?